creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV é o Barca Solar, Águas da Criação, acima do disco planetário. Momento atual. Eu estava agora sentado no deck da Barca Solar em pose de meditação. Eu estava absorvendo a autoridade divina do Deus do Sol. O processo já ocorria há cerca de 2h30. Eu estava realizando diversas análises em meu corpo, usando meus sentidos absolutos, que me permitiam ver em 360 graus para averiguar se a integração ocorria de forma totalmente segura sem comprometer minha estrutura kryptoniana e sem comprometer a integridade da autoridade. Eu usei meu poder psíquico para realizar essa análise milimétrica sob a anexação da autoridade divina tanto a nível molecular com toda a minha bioestrutura genética, garantindo a devida indexação com meus genes, assim como a nível existencial e espiritual. Através da minha visão astral eu podia ver como a autoridade divina se fundia com minha alma. A sensação era aquecida, eu conseguia sentir como se uma explosão de supernova se formava em dentro de meu ser. Eu conseguia sentir uma forte conexão com o Sol que era puxado pela Barca Solar. Essa sensação não era incômoda para mim, na verdade era quase como quando alguém veste um roupão felpudo, se senta perto de uma lareira enquanto aprecia um bom achocolatado quente com marshmallow. Para mim, que sou um kryptoniano, era uma sensação realmente boa e acolhedora. Eu continuei monitorando a integração da autoridade divina por mais meia hora por garantia, estudando os efeitos deste ato. Enquanto isso, a Jasmine estava me observando ao mesmo tempo que estudava e aproveitava a doce sensação satisfatória que a magia local das águas da criação lhe proporcionava. Eu logo sinto uma sensação levemente surpreendente, uma sensação que me faz soltar um leve sorriso. Eu saio de minha pose de meditação e vou até a borda da Barca Solar, ganhando a atenção de Jasmine, que mira em mim com um leve brilho de curiosidade em seus olhos. Com um pensamento, o Black Switch se separa de meu corpo e se afasta um pouco, me deixando completamente nu, assim como eu vim ao mundo, deixando à mostra meu abdômen bem definido, músculos bem construídos e definidos, duros como rocha, assim como minhas coxas e panturrilhas bem treinadas, assim como minhas feições perfeitamente esculpidas de meu maxilar e queixo, assim como meus ombros largos e trapézio treinado. A visão de meu corpo desnudo não pode deixar de ganhar a completa atenção de Jasmine, que arregalou os olhos com um grande rubor avermelhado em seu rosto. Sua respiração ficou levemente mais ofegante e seu coração começou a bater levemente mais rápido, embora ela estivesse tentando se controlar. Eu levito saindo do deck e submergindo nas águas da criação, mantendo meu campo biomagnético ligado à Barca Solar, engolido pelas águas da criação. Eu não prendo minha respiração, ao invés disso eu respiro fundo, inspirando milhares, talvez trilhares de partículas douradas das águas da criação. Eu conseguia sentir a mudança a nível molecular em minha essência. Cada partícula dourada bombardeou cada glóbulo vermelho e branco. Cada molécula na minha corrente sanguínea era bombardeada pelas partículas que liberavam uma grande carga de energia mágica. Meu sangue, que antes ainda era vermelho como a dos humanos, começou a mudar. Logo uma gota de sangue dourada se formou. Essa única gota começou a se multiplicar rapidamente conforme percorria a minha corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, as gotas douradas também banhavam minha carne, abençoando meus músculos e ossos. Eu conseguia sentir meus ossos crescendo ao mesmo tempo em que sua estrutura molecular se tornava cada vez mais enrijecida e sua densidade dura também aumentava. Meus músculos também aumentavam e se expandiam e ficavam mais densos e firmes. Minha altura de 2 metros rapidamente aumentou para 3,8 metros de altura. Meus membros também aumentaram em proporção à altura, com meus bíceps, antebraços, abdômenes, peitoral, trapézio, ombros, costa, coxas e panturrilhas ficaram ainda mais definidas do que já eram. Minha pele pálida agora apresentava um leve brilho dourado com os raios de sol e as partículas douradas das águas da criação.
Logo eu emerjo levitando de volta ao deck da barca solar, ganhando mais uma vez a atenção admiradora de Jasmine, que não conseguia esconder sua surpresa. Meu aumento de tamanho e interesse pela minha estatura física. Black Suite retorna, se juntando de volta a mim, cobrindo novamente meu corpo nu com traje nanotech kryptoniano preto e branco com o símbolo de diamante com o S dentro e que emanava um brilho azul claro no peito. O traje rapidamente se expandiu e se reorganizou, se adaptando ao meu tamanho, cobrindo meu corpo. O tecido de nanopartículas tecnológicas cobriam minha pele, adornando meus músculos bem definidos, os deixando em grande destaque. Em minha mais profunda essência eu conseguia sentir a autoridade divina que foi completamente anexada à minha existência. Eu conseguia sentir que agora era como se eu fizesse parte do pilar de existência deste universo, como uma parte fundamental de sua estrutura existencial. Além disso, eu conseguia sentir minhas próprias habilidades ressoando diante ao novo poder que agora se incorporava em meu corpo. Novas super habilidades foram desbloqueadas em resposta à nova força de meu corpo, sendo a primeira nova super habilidade desperta a manipulação de energia, que permite ao usuário gerar e manipular diversos tipos de energia, podendo criar, transformar e manipular energia, uma das propriedades quantitativas básicas que descrevem um sistema físico ou o estado do objeto. Essa energia pode ser transformada de diversas formas, que podem ser manifestadas e medidas de diferentes formas. As formas mais comuns de energia incluem, mas não se limitam, a energia cinética de um objeto em movimento, a energia radiante carregada pela luz ou outras radiações eletromagnéticas, e vários outros tipos de energia, como energia gravitacional ou elástica. Essa era uma habilidade excepcional se bem treinada, e só lembra do Sebastian Shaw no filme de X-Men Primeira Classe. Lutar fisicamente com ele era praticamente impossível. Também há outros exemplos como o Vulcano, a Capitã Marvel, o Sentinela na Marvel, ou então o Capitão Átomo, a Estelar, o Nuclear na DC. São alguns exemplos de usuários desse poder. Não apenas isso, como exemplo Galactus, que é uma entidade cósmica, e diversas outras entidades semelhantes, quase sempre são acompanhados desse tipo de poder. Se elevado a um nível absoluto, é possível gerar e manipular todos os tipos de energia sem limites, com o usuário podendo criar, moldar e manipular todas as formas possíveis e imagináveis de energia, não tendo nenhum limite para a quantidade ou tipo de energia que pode absorver, projetar ou manipular. Ao manipular a energia no nível quântico, o usuário pode ganhar controle sobre as forças fundamentais do universo. Manipular entropia ou energia a ponto zero pode render uma fonte infinita de energia. O usuário poderia até mesmo manipular a energia que controla superpoderes, permitindo manipulá-los, podendo manipular todas as formas de energia. A manipulação de energias mágicas e esotéricas permitem ao usuário replicar o efeito de magia e feitiços, como teletransporte, cura, entre outros. Isso também os torna imunes a tais poderes, visto que eles podem absorver a energia mágica de feitiços, praticamente negando seus efeitos. E só lembrar o que o Dr. Manhattan fez na saga do Doomsday Clock, quando lançaram diversos feitiços e magias nele. Com esse poder elevado a nível absoluto, qualquer tipo de energia se torna acessível, como a energia escura responsável pela aceleração da expansão do universo, até mesmo a energia de outros versos, como a energia turbo em Max Steel, o Ki em Dragon Ball, o chakra em Naruto, o Cosmo em Cavaleiros do Zodíaco, o Nen em Ter 11 Ter. Todas essas energias, embora distintas, se tornam acessíveis em quantias ilimitadas com uma manipulação de energia em nível absoluto. Outra habilidade desperta foi a manipulação espacial, que me permite manipular o espaço e seus planos dimensionais, capacidade de criar, distorcer e manipular o espaço tridimensional ilimitado, no qual objetos e eventos ocupam posições e direções relativas, dentro de uma área de sua escolha, abrangendo tanto a área em si quanto o conteúdo dentro dela. Essa habilidade pode ser usada de maneira ofensiva, apagando ou rompendo o espaço, resultando na obliteração
consideração de qualquer coisa que esteja presente nesse espaço. Se o controle do espaço pelo usuário for suficientemente preciso, ele pode seletivamente arrancar membros ou órgãos vitais de seus oponentes, manipulando e separando o espaço que eles ocupam. Ao puxar e dobrar o espaço ao redor de um objeto, os usuários também podem impedir seu movimento ou esmagamento. Além disso, essa habilidade pode ser empregada defensivamente, apagando o espaço na frente ou ao redor do usuário para criar um vácuo no qual nada pode entrar, formando efetivamente um escudo impenetrável. Alternativamente, o usuário pode dividir infinitamente o espaço entre si e seu oponente, tornando impossível para o agressor alcançar o manipulador do espaço. E só lembra do famoso Satoru Gojo e de sua maestria com o ilimitado. Para ser mais específico, o Mugen, que concedia uma defesa quase que absoluta e impenetrável, e assim como diversos outros poderes, se for treinado e elevado a um nível absoluto, o usuário poderia manipular o espaço tridimensional de todas e quaisquer realidades e dimensões, sejam eles locais espaciais físicos, como a quarta dimensão, outra linha do tempo, céu ou inferno, ou espaços metafísicos, como em um reino de sonho, em uma pintura, ou mesmo entre fantasia e realidade. Alguns exemplos desse poder podem ser: fazer com que o espaço dentro de um mundo de pintura se expanda ou distorça, teletransportar qualquer coisa de um sonho ou fantasia para a realidade e vice-versa, e criando rasgos e portais dentro dos limites do espaço para interconectar vários espaços juntos. Ao manipular e remover as fronteiras entre os espaços metafísicos, pode-se essencialmente minar os tecidos da realidade. Com esse poder em mente, o usuário pode criar efeitos espaciais que podem até afetar formas de vida incorpóreas e metafísicas que normalmente estão em um plano alternativo de existência, como duendes de sonho, fantasmas e divindades superiores. Por sorte, eu já havia estudado sobre o tecido espacial por meio da ponte espacial no verso de Transformers, comigo conseguindo até enxergar as cordas que compunham a realidade. Embora ainda esteja um pouco longe desses níveis absolutos, com meu conhecimento e capacidade de viajar entre realidades e universos, eu certamente poderia chegar em tal nível, ainda mais com minha expectativa de vida praticamente ilimitada sob o sol amarelo. E agora eu tinha um sol pessoal à minha disposição praticamente 24 horas 7 dias por semana. Isso era o equivalente a ter uma fonte ilimitada de poder à minha disposição para ser usada como minha bateria pessoal. Se o Deus Ra ouvisse meus pensamentos sobre o Sol carregado todos os dias por sua barca solar ser comparável a uma bateria pessoal, ele certamente me amaldiçoaria e me lançaria diversas pragas, condenando até meus descendentes por minha ousadia. Como se tê-lo matado não fosse o bastante, eu pego a lança de Ra, que permaneceu na forma de lança. Era uma arma muito bem refinada, digna de ser a arma de um deus. Além de ser uma excelente condutora de energia divina, eu conseguia sentir a lança ressoar com a minha alma, e com um único pensamento eu consegui guardar lança dentro do meu espírito. Eu poderia conjurá-la a qualquer momento, apenas por minha vontade. Agora que eu era oficialmente o novo deus egípcio do sol, eu conseguia sentir mais claramente as micropartículas mágicas ao redor. Eu conseguia sentir uma certa conexão que me permitia as controlar de forma bastante natural, tão natural que era quase como respirar, além de meus sentidos terem se amplificado drasticamente. Com breve concentração eu conseguia ver tudo e ouvir tudo o que acontecia lá embaixo no disco planetário. Eu uso minha manipulação de matéria para criar diversos metais. Partículas robóticas saem do meu pulso direito, formando o Allspark, no qual eu altero o código-fonte da dobra espacial interna, gerando diversos raios azuis que atingem os metais e a barca solar, convertendo a matéria da barca solar em células Transformers. Diversos símbolos kryptonianos se formam no casco da barca solar. Do chão se forma um corpo humanoide de 3 metros de altura. A figura era bem robusta, sua armadura era predominantemente preto com detalhes e adornos dourados com símbolos kryptonianos e um símbolo de diamante com infinito dentro no peito. Seus 4 receptores ópticos na cara eram de cor dourada, assim como uma saia metálica de cor preta com borda e adornos dourados aberta na frente. A figura humanoide dá um passo à frente e, se ajoelhando diante de mim, fala com voz robótica. Golden Sun se apresenta ao imperador. Eu estou pronto para servir da melhor forma possível.
Eu solto um frio sorriso satisfeito, enquanto o resto da barca solar também continua a se modificar, ficando com um design mais de um braço futurista de alta tecnologia. As velas de vidro também se modificaram, ficando mais parecidas com asas de ligação magnética ao redor da barca solar. Diversos motores de propulsão foram gerados na traseira da barca solar, tendo também diversas armas dentro do casco. Até as estátuas dos deuses ficaram com detalhes mais futuristas, como se fossem robôs sentinelas prontos para serem ativados para combater qualquer ameaça. Toda essa barca solar era o corpo de Golden Sun, assim como todo o planeta Zero era o corpo de Zero, mas ambos tinham a capacidade de acessar uma forma humanoide para uma melhor interação com outras formas de vida. Eu ordeno que Golden Sun se levante e continue com o serviço de Ra sobre conduzir a barca solar iluminando o dia, mesmo ainda não tendo absorvido completamente as experiências de Ra. Eu já havia absorvido algumas informações suficientes para ter uma melhor noção sobre as habilidades de um deus do sol e sobre algumas das magias do falecido deus Ra. Eu guardo Allspark de volta em meu pulso e ergo minha mão na direção de Golden Sun, formando diversos círculos mágicos dourados, mas diferente de Ra. Os meus círculos tinham símbolos kryptonianos. Um leve brilho dourado encobre o Golden Sun e logo desaparece. Essa era uma magia de transcrição de ligamento. Como essa magia cravada no Golden Sun permitiria a ele acessar o poder do sol para continuar seu trabalho e enfrentar Apophis. Quanto a mim, eu pego o corpo falecido de Ra e a Jasmine a fazendo corar devido nossa proximidade e principalmente devido à nossa atual diferença de altura. Eu uso o teletransporte solar para viajar de volta para Angdar City. POV. Terceira pessoa. Heliópolis, cidadela dos deuses, terras do rio Nilo, Baixo Egito. Dia da coroação de Horus, mesmo momento do encontro de El e Ra. Em meio a uma plateia enorme em um altar estava um homem de 3 metros de altura sentado em um trono à esquerda, sem cabelo castanho, estava penteados para baixo, terminando em ondulações. Em seu queixo havia uma barbicha levemente longa segurada por um regalo dourado com detalhes verdes, uma coroa dourada acima de sua cabeça, uma armadura dourada aberta nos braços, uma longa saia branca de tecido fino e uma capa dourada. Esse era Osíris, o rei de todo o Egito. No trono mais à direita estava sua irmã/esposa Ísis, adornadas com diversas joias e acessórios luxuosos. No meio deles estava seu filho Horus, usando uma armadura dourada com uma capa de malha negra. Logo um sacerdote começa a citar os nomes dos deuses a se apresentar. Hathor, deusa do amor. Revelando uma bela mulher de cabelos pretos com vestes caras vá diante do rei, rainha e príncipe do Egito, se ajoelhando respeitosamente e dando uma piscadela para Horus, enquanto prossegue para o outro lado. Neftis, deusa da proteção. Revelando uma mulher de cabelos ruivos igualmente bela a Hathor, que segue até ficar diante do rei, rainha e príncipe do Egito, se ajoelhando demonstrando grande respeito a ditas figuras e assim prosseguindo para o lado junto de Hathor. Thoth, deus da sabedoria. Revelando um homem negro com um toca de metal dourada em sua cabeça, uma túnica longa sem mangas, carregando um baú dourado enquanto se curvava às 3 figuras. Logo Ísis com um leve sorriso e um rosto cheio de orgulho de Horus fala com voz gentil. Saudações Thoth. Alguma vez imaginou que seu ex-aluno usaria a coroa do Egito? Thoth mantendo um rosto calmo, como se estivesse constantemente realizando todos os cálculos possíveis, responde a Osíris. Horus demonstrou vários atributos, alguns dos quais podem servir para uma posição de liderança se tiver sorte. Horus estreita levemente os olhos e assente com a cabeça para Thoth, que logo prossegue seu caminho para se juntar a Neftis e Hathor. O sacerdote enfim continua a anunciar: glória a Osíris, deus da vida e rei de todo o Egito. Osíris se levanta de seu trono e vai até diante de toda aquela plateia. Logo as vozes na plateia se calam e Osíris fala: salve Ra, senhor do luz. Seguido pela plateia: salve Ra, senhor do luz. Osíris fala com uma voz gentil, mas carregada de sabedoria profunda, com o peso de alguém que governou por século, talvez, por milênios. Meu pai julgou apropriado abençoar este dia, como todos vocês nos abençoam com sua generosidade.
Osíris segue até uma pilha de tesouros ao lado, pegando 2 em específico, erguendo ambos e continuando com seu discurso. Um pequeno presente de alguém com muito, e outro presente de alguém com pouco. Mas, quando os 2 morrerem e chegarem ao portão final, qual será o valor deles? Pois eu digo que serão iguais. Símbolos de vidas bem vividas. Todos são bem-vindos no pós-vida. Este é meu legado. Mas hoje coroamos um novo rei, e um dia ele terá seu próprio legado. Meu filho Horus, senhor do ar. Todos começam a gritar e aplaudir enquanto Horus se levanta diante de sua apresentação, e indo para frente ficando frente a frente de Osíris. Osíris se aproxima de Horus e pergunta: você está pronto? E logo Horus responde decisivamente: estou. Um servo mortal traz uma almofada preta com a coroa do Egito. Horus vendo isso se ajoelha diante de Osíris. Mas antes que Osíris pudesse pegar a coroa e colocar o peso de governar sobre Horus, uma voz chama a atenção de todos pedindo para que parem. Todos olham na direção da voz, vendo um homem de 3 metros de altura, vestindo uma armadura preta com uma longa capa preta de couro e pelos de animal, caminhando sobre os mortais que mal chegavam à sua cintura. Ele se dirigia até Osíris e Horus. Este era Set que logo começa a falar com voz grave. 3 dias para atravessar o deserto, e quase mais um para passar por seus adoradores. A fala retira a risada de muitos dos mortais. Logo Osíris se dirige a Set recebendo com um largo sorriso contente por rever seu irmão. Eles se abraçavam e se cumprimentam. Logo Set cumprimenta também seu sobrinho Horus, e um mortal que acompanhava Set se aproxima com uma caixa dourada. Quanto a mortal abre e revela uma corneta de chifres cheia de detalhes dourados perfeitamente esculpidos. Set logo fala com um leve sorriso de canto de boca quase imperceptível devido sua barba: meu presente para você, um chifre de caça, da cabeça de um carneiro que esmagou 10 deuses mais lentos do que eu. Horus logo fala impressionado com os olhos brilhando de apreciação, e lindo. Logo Set diz para Horus ir em frente e experimentar. Horus pega o chifre de caça em suas mãos, sentindo a textura dos adornos de ouro, indo mais à frente, ficando de frente à multidão, erguendo o chifre em demonstração e anunciando de Set. Todos aplaudem o presente que Horus recebeu do deus do deserto. Set enfim fala entusiasmado: vamos, que o próprio Ra escute você. Logo Horus assopra a corneta de chifre de caca, fazendo som ecoar por todo o local, ganhando mais aplausos do todos. Mas logo que o som para outro som ganha o seu lugar, era o som de centenas, talvez até milhares de passos, andando juntos em sincronia, causando uma sinfonia resplandecente em machado, demonstrando uma extrema coordenação militar. Ao ouvir este som, a atenção de todos e roubada na direção de diversos soldados vestindo armaduras vermelhas, carregando lanças e escudos, seus rostos cobertos por uma máscara de ouro, andando em sincronia em conjunto de 7 fileiras cheias de soldados. Eles abrem caminho em meio à multidão e ao chegar na frente, cercam o altar onde estava Set, Osíris, Horus e os demais deuses. Osíris questiona Set sobre este evento que apenas se mantém em silêncio, enquanto os soldados continuam a cercar o altar. Após terminar se viram para a plateia e erguem suas lanças na direção dos mortais, tirando gritos de alguns dos mortais ali. Logo Set vai até Osíris com um bastão negro com detalhes dourados, questionando se Osíris reconhecia o objeto. Logo Osíris pega o objeto que se transformou em uma grande lança e ele responde reconhecendo como a lança que Ra havia dado a Set. O mesmo começa seu monólogo citando como a lança havia salvado-lhe a vida por incontáveis noites no deserto. Set então o chama a Osíris para lutar contra ele. Horus tenta intervir mas é repreendido por Osíris ordenando que ele ficasse fora disso. Osíris questiona Set sobre o porquê de tudo aquilo. Set fala com uma voz levemente irritada: durante 1000 anos de paz, o que foi que você conquistou? Uma terra de pessoas acomodadas que não sonha com mais nada. Agora é a minha vez. Osíris fala com um pesar na voz ainda com certa descrença da atual situação: eu não vou lutar contra você, eu amo o irmão, do fundo do coração. Osíris finca a lança no chão e caminha de braços abertos só para ser recebido por Set que o esfaqueou como uma adaga chocando a todos e com Set dizendo que também o amava. Osíris cai sobre os braços de Horus e logo Ísis vai até ele para poder o acudir. Set começa a falar seu discurso: esse é de fato um grande dia para a família. Eu, Set, serei o único e verdadeiro rei de todo o Egito.
vejam o destino daqueles que cruzam o meu caminho. Deuses, curvem-se a mim, ou morram mortais. Venerem-me, ou sejam escravizados. Todos se curvam imediatamente exceto por um mortal que tardia. Esse era o protagonista mortal do filme, Dick, que acabou se ajoelhando sob o puxão de sua amada Zaya. Logo Seth continua seu discurso severo com a voz grave. Meu irmão, achava que era um dom o pós-vida. Acho que um rei deve ter padrões mais elevados. A partir de agora vocês precisam comprar sua entrada com riquezas conquistadas enquanto pega uma lança e escudo oferecidos por um de seus soldados, enquanto Osíris dá seus últimos suspiros falando para Horus. Sua jornada apenas começou. Horus volta seu olhar na lança com olhos cheios de fúria e ressentimento. Seth notou isso e fala, é sua agora. Horus se levanta removendo sua capa de malha negra. Néftis, que se juntou à sua irmã, tentou puxar para baixo e dizer para ele se acalmar, que muitos iriam ficar do seu lado mas que este não era o melhor momento de lutar. Mas de nada isso adiantou. Horus se levantou e foi até a lança agarrando-a e a removendo do chão. Logo Horus dá início à luta, tentando perfurar Seth, que se esquivou dos ataques e se defendeu usando o escudo. Logo ele contra-atacou também sendo defendido por Horus. A força de Horus era reconhecida, mas Seth tinha uma experiência muito maior devido aos seus intensos combates de sobrevivência no deserto árido, além de Horus estar cegado por sua fúria devido sua perda recente que nublava seu juízo normal e o impedia de se concentrar em seu combate. Os olhos de Horus brilharam em um tom de azul claro, se ampliando enquanto eles se preparavam para lançar sua lança para perfurar e prender Seth na pilastra, mas com um leve movimento do escudo um brilho sai do espelho do escudo, cegando Horus, que era seu alvo. Que Seth aproveita para provocá-lo dizendo que sua visão perfeita não tão perfeita assim. Ele tenta atacar com sua lança mas Horus se esquiva rapidamente, rolando para trás de Seth, pegando sua lança de volta, e logo desferindo um ataque, quebrando o espelho do escudo e o próprio escudo, mas também sendo recebido por um ataque que lança Horus para o lado, obrigando a usar a lança como apoio para não cair de costa no chão. Néftis conjura suas lindas asas douradas com penas azuis semelhantes a lâminas, que refletiam o arco-íris. Usando suas asas ela cobra a si mesmas sua irmã Isis e o corpo falecido de Osíris, fazendo uma sutil barreira arco-íris surgir à sua volta para os proteger. A Thor estava prestes a ir ajudar Horus mas foi parada por Thoth, que disse que não era uma boa ideia, vendo como ambos estavam completamente absorvidos no combate, não prestando atenção ao seu redor. Logo Horus parte para cima de Seth, que com poucos movimentos calculados ele rapidamente subjuga Horus, o jogando no chão e o pressionando com um forte aperto. Ele retira a lança das mãos de Horus, que rapidamente se levanta e começa uma troca de socos com Seth, quase como uma bela dança coreografada, cheio de movimentos calculados e precisos. Horus o pega pela lança e joga contra a pilastra. Seth se aproxima mexendo a cabeça como se estivesse se espreguiçando. Ele aproveita para elogiar a habilidade de combate de Horus e o provocar perguntando se ele era realmente filho de Osíris. Assim voltado para sua troca de socos coordenados e bem executados, sendo finalizado com Seth lançando Horus por cima de uma mesa cheia de frutas para a frente do altar e dos tronos. Seth fica entre os tronos de Osíris e de Horus. Logo Horus se levanta encarando ferozmente Seth, que se mantinha com uma expressão estoica em seu rosto. Horus começou a brilhar com um leve brilho dourado à sua volta. Sua pele se converteu em metal dourado, seu rosto agora sendo de um falcão, seus olhos brilhando em um azul claro intenso. Seu tamanho de 3 metros de altura aumenta para 3,2 metros com grandes asas metálicas douradas saindo de sua costa. A aura que erradicada de seu ser demonstrava seu grande poder. Até mesmo o céu começou a reagir à sua atual forma, como se pudesse sentir a fúria de Horus, ficando com nuvens negras se formando no céu. Seth não fica para trás, brilhando e convertendo sua pele em metal de uma cor de um bronze negro, mas com algumas partes douradas na região da cabeça e ombros. Sua cara agora era de um chacal, como uma boca cheia de dentes afiados e orelhas pontudas voltadas para cima. Seus olhos vermelhos, brilhando intensamente com uma forte intenção assassina. Ele também foi de 3 metros de altura para 3,3 metros de altura. Ele estava segurando os tronos
tronos de Osíris e Horus, e com uma simples explosão de poder os lançou longe com força enquanto se impunha para frente com uma poderosa aura sombria e intimidadora. Ele ruge para Horus, que não se deixou intimidar. Horus lançou o voo e partiu para cima de Sete, rugindo, colidindo com ele e partindo para o alto, batendo com uma pilastra. Thoth ficou atento à luta, pronto para aproveitar qualquer oportunidade para bater em retirada, sabendo que ele não teria força ou poder suficiente para sobreviver em um combate direto com Sete. Sete bate com força na costa de Horus, fazendo ambos caírem em meio aos mortais, que rapidamente se afastaram para não serem pegos em um golpe errado. Lá eles se distanciaram um do outro. Sete iria partir para cima do Horus, que com uma batida de suas asas enviou uma forte rajada de ar, enviando Sete para longe. Com uma arrancada, Horus se encontra com Sete. O choque de ambas as forças causa uma breve onda de choque e faz todos se afastarem ainda mais junto a um estrondo sonoro. Eles começam uma disputa de força que se manteve bastante equilibrada, fazendo diversas teias de rachaduras se formarem no solo. Sete para de impor força e lança sua cabeça para frente, dando uma cabeçada em Horus, que cambaleia para trás, sendo pego por Sete e lançando-o em uma pilastra, levando a luta de volta para o altar. Sete ergue sua mão, fazendo 4 pequenos tornados de areia surgirem e formarem figuras semelhantes ao próprio Sete. Horus logo se recupera, sendo pego de surpresa pela visão de ter que enfrentar 5 Sets agora. Horus começa a troca de golpes, usando suas asas como escudo. Ele ainda foi pego em alguns golpes dos clones, mas ainda conseguiu lidar bem com eles. Mas ainda acabou sendo pego por um ataque do Sete original, que o lançou para o alto, batendo em um arco de coluna. Horus se recuperar e levanta suas mãos com círculos mágicos azuis com símbolos egípcios, surgindo e invocando uma forte ventania, desfazendo os clones de areia e prendendo Sete no lugar, e sendo empurrado para trás. Sete com força finca e sua lança no chão com um forte grito, fazendo diversos rochedos afiados surgirem do chão e partirem rumo a Horus, o forçando a interromper sua magia a saltar voando para o alto. Sete corre pulando cada um dos rochedos a rumo de Horus, pronto para desferir um ataque diagonal. Horus vê isso e com um impulso, causando onda de choque, agarra Sete voando para o alto, fazendo alguns raios dispararem em sua direção, acertando Sete depois voando em direção de uma pilastra, batendo com força contra um monumento. Sete chuta Horus enquanto eles retornam ao solo, pegando Horus e o jogando contra a pilastra, trocando suas posições. Horus empurra, afastando um pouco Sete e voando para escapar do aperto de Sete, pegando sua cabeça com o pé e batendo a cara de chacal contra a mesma pilastra, deixando Sete ainda mais irritado. Se vira rapidamente lançando um ataque rápido, fazendo Horus se chocar com o solo e se afastar um pouco. Sete cria mais clones de areia. Embora fossem frágeis e fáceis de destruir, eram excelentes para distrair inimigos, bem como causar danos significativos, já que apesar de serem fáceis de destruir, ainda são capazes de exercer a mesma forma que o original. Os clones partiram para cima de Horus, dando início a mais uma nova troca de golpes. Logo Horus se livra daquele acerto de clones, voando para o alto, erguendo suas mãos ao céu, onde surgem diversos círculos mágicos azuis, que geram diversas pedras magnetizadas envoltas em raios azuis, que se juntam formando grandes pedregulhos. Rapidamente Horus abaixa suas mãos na direção de Sete, fazendo os pedregulhos caírem rapidamente rumo a Sete e seus clones. Devido à rápida velocidade dos pedregulhos, se gera calor, os incendiando. Assim os pedregulhos caem como meteoros sobre Sete e seus clones, deixando muitos chocados com o evento. Sete rapidamente conjurou uma barreira e gerou paredes de rocha para se proteger dos meteoros, mas ainda assim sofreu um pouco com o choque dos meteoros. Quando Horus vê Sete com alguns ferimentos visíveis, ele aterrissa e caminha confiante em sua direção, mas para a surpresa de todos, um dos soldados de Sete se pôs em seu caminho, ergueu a mão e impôs uma forte pressão gravitacional sobre Horus, o forçando a se ajoelhar, enquanto uma serva de Sete foi até ele curando suas feridas. Isso chocou a todos por meros mortais exercendo tais poderes que claramente não eram mágicos, afinal não continham qualquer energia egípcia. Horus, lutando para se erguer novamente, pergunta em frustração: "O que é isso? Como esses mortais podem ter tais poderes?"
Seth vê essa cena bastante satisfeito enquanto se põe de pé para olhar Horus de cima com um olhar de satisfação e conquista enquanto soltava um largo sorriso sombrio. Bom, sobrinho, pode-se dizer que eu obtive um grande patrocinador vindo de terras muito distantes. Seth então parte para cima de Horus, lançando um ataque, fazendo o mortal retirar sua pressão gravitacional. Horus consegue reagir agarrando a lança de Seth. Voltando a um cabo de guerra de força, um soldado ergue sua mão apontando para Horus. Logo sua pele metálica brilhante começa a corroer e enferrujar-o, fazendo fraquejar um pouco, mas ele ainda consegue empurrar Seth um pouco para trás. Seth suspira e fala com uma voz: sobrinho, você não sabe quando desistir, não é? Horus responde estoicamente: não enquanto eu ainda puder resistir. Seth logo retruca severamente: vamos cuidar disso. Seth afasta Horus e conjura uma esfera de luz, a esmagará que lhe foi dada por El. Seth fecha os olhos. Todos seus soldados ao verem a esfera fazem o mesmo. Decisivamente Seth joga a esfera de luz no chão, a esfera se parte, um forte raio de luz se lança para todos os lados junto a um estrondo sonoro que fez todos tremerem. A forte luz cegou completamente a visão de Horus e o estrondo reduziu sua audição. Junto a tudo isso, um forte poder psíquico se infiltrou no sistema nervoso de Horus, o forçando a se destransformar, voltando à sua forma mais humana. Quando o evento acaba com um golpe forte de baixo para cima, Seth lança Horus para o alto e logo mesmo cai nas escadas do altar cerimonial. Sua boca cuspia sangue dourado devido à força do último golpe de Seth, que também se destransformou, retornando sua forma mais humana. Seth se põe sobre Horus e fala baixo, mas em tom ainda severo: estou lhe fazendo um grande favor. Você não serve para ser um rei. De repente algo ocorreu no céu, do sol uma grande onda de poder ecoou por todo o Egito, deixando a todos perplexos, se perguntando o que foi isso. Seth também se pôs apreensivo, mas logo ele fala em tom baixo, mas com um leve toque de preocupação: acho que isso foi o meu patrocinador. É realmente uma pena. Infelizmente acho que agora o pai está com Osíris no outro mundo. Mesmo em tom baixo, diversos deuses ainda conseguiram ouvir as falas de Seth, o que os deixou ainda mais temerosos, com ainda mais pesar em seu coração. Eles estavam todos incrédulos. Como isso era possível? Como eles poderiam acreditar que existia algo capaz de se opor ao Todo-Poderoso, o grande Deus Sol? Isso era impensável para eles. Nem mesmo o demônio Apófis, que surgia do vazio e era capaz de consumir a criação, não era oponente do grande Ra. Então que tipo de ser seria capaz de o enfrentar? Quem dirá ameaçar sua vida? Como se isso não bastasse, Seth disse que era seu patrocinador, já indicando uma correlação entre ambas as entidades. Nem mesmo orar ao sol agora não os salvaria. Isso era um verdadeiro pesadelo para todos. Mas sem se importar com estas reações, Seth deixa sua arma sob os cuidados de um soldado. Ele põe um pé sob o peito de Horus, e quando ele tenta retirar, Seth usa esse mesmo pé para prender seu braço. Quando Seth movimentou seu braço na direção dos olhos de Horus, ele tentou revidar com seu braço livre, mas também acabou preso sob o outro pé de Seth. Logo Seth arrancou os olhos de Horus em meio aos gritos alheios. Os olhos de Horus agora pareciam joias de pedra luminescente, brilhando em um azul intenso. As órbitas de Horus sangrava o sangue dourado que cai pelo canto de seu rosto, passando por seus cabelos e manchando as escadas do altar cerimonial. Horus estava ofegante e agonizando, tanto de dor física por sua atual situação deplorável, mas também por sua dor emocional por perder seu pai e não ser capaz de o vingar. Em meio às suas respirações pesadas, Horus pede perdão a Osíris. Seth guarda os olhos de Horus em sua bolsa. Logo ele pega de volta sua lança, apontando para o peito de Horus, pronto para desferir o golpe de misericórdia. Seth fala com um leve pesar: adeus, sobrinho, que se reencontre com meu irmão no pós-vida. Quando Seth iria dar o golpe final, uma voz feminina chama sua atenção, gritando seu nome. Quando Seth se vira para ver de quem se tratava, ele se depara com a figura de Hathor, a deusa do amor, que tinha uma expressão extremamente chocada em sua face e olhos muito lacrimejando, como se ela pudesse jorrar uma cachoeira de lágrimas a qualquer momento. Seth a olhou com um leve interesse de curiosidade sobre o que Hathor, a atual deusa do amor,
que também um dia já fora conhecida como a Senhora do Ocidente, poderia fazer nesse momento para salvar seu amado debilitado. Ator transitou seu olhar de Horus para Set, sabendo dos pensamentos de Set. Logo ela se ajoelha diante o olhar analítico de Set, que vê a ação de Ator com uma mistura de surpresa e satisfação com a atitude de Ator. Set sai de cima de Horus fazendo um sinal de mão. Logo alguns dos deuses menores do exército de Set se transformam em minotauros negros que rugem, desencadeando mais medo e desespero na população dos mortais ali presentes, que logo começam a correr e fugir para se salvarem, sabendo que caso fossem pegos seus destinos mais prováveis era de se tornarem escravos, obrigados a trabalho forçado. Quanto a outros dos servos de Set, começaram a retirar o deplorável Horus dali, assim como o corpo falecido de Osíris. Néftis teve que confortar sua irmã Ísis para que ela não começasse a lutar contra os servos que moveram o cadáver de Osíris. Quanto a Set, com um simples gesto no lugar que estavam os tronos de ouro de Osíris, Ísis e Horus, surge um trono de rocha pura cujos braços eram cabeças de chacais. Set se senta no trono, sentindo oficialmente a autoridade de rei sobre ele. Mas ao mesmo tempo ele olhou para o sol no alto, sabendo que as coisas estavam mudando e que agora ele teria que ficar mais atento e já começar a bolar um novo grande plano se quisesse manter sua posição com o novo rei do Egito e senhor de todas as terras, tanto cercadas pelo rio Nilo, quanto aos domínios do deserto. Set sabia que havia um perigo à solta muito maior do que qualquer deus à solta neste mundo, e que eventualmente o próprio Set seria alvo desse perigo, e se ele quisesse manter sua vida e suas conquistas, ele teria que bolar um grandioso plano para lidar com essa variável problemática. Ao mesmo tempo em que seu coração estava em um turbilhão de emoções, claro, ele tinha ressentimentos com Ra sobre o mesmo tê-lo deixado para sobreviver sozinho ao deserto árido enquanto Osíris corria descalço nas terras cercadas pelo rio Nilo, mas ainda assim Ra era seu pai e como tal Set não admitiria que ninguém além dele próprio retirasse a vida de Ra. Para Set esse era o direito dele e a única forma de Ra se redimir com ele por lançá-lo ao deserto e ainda por cima lhe retirar sua fertilidade. Pensando nisso, Set já começou seus planejamentos. Pov. Angdar City, Terras Vermelhas, Alto Egito. 5 dias depois. Muitas coisas haviam mudado bastante em poucos dias. De primeira todos ficaram surpresos ao verem minha nova estatura. Quando eles ouviram que eu havia lutado e vencido o grande deus Sol Ra, eles não conseguiam acreditar. Antes eles já me vinham como seu grande salvador. É um ser mítico que lhes tirou de uma situação deplorável, os tirou da fome e pobreza, alguém que lhes proporcionou super habilidades para que eles pudessem lutar de igual para com os monstros que viviam no deserto, e estava causando uma genuína evolução para toda essa vila, que agora apresentava uma visão muito mais futurista. Se comparada à antiga visão de ruínas, agora haviam diversos clones do Vaul-Katir protegendo Angdar City, como sentinelas e animais Transformers, que serviam de veículos para praticamente todos. Na visão daquele povo eu já era alguém praticamente divino. Eles haviam adotado completamente os mitos kryptonianos com a nova base de sua fé, e agora que eu havia absorvido e integrado a autoridade divina do Deus do Sol, eu era oficialmente um deus no sentido literal. Embora a autoridade divina egípcia ainda não fosse tão forte quanto a de outros deuses, como os deuses gregos na DC, ainda assim eram autoridades divinas, e agora eu realmente poderia de fato me apresentar como um deus literal, e assim o povo de Angdar City começou a me prestar o respeito digno de um deus, e como eu era agora o deus do sol, acabei por me tornar a principal figura central da nova mitologia adorada pelo povo de Angdar City. Agora quando eu caminho pelas ruas, quase todas as pessoas se curvam levemente em respeito, quanto as crianças me lançavam olhares admirados e curiosos, surpresos principalmente pelo meu tamanho. Jasmine era quem mais estava contente com a nova forma em que eu era tratado agora. Para ela era como se eu apenas estivesse sendo idolatrado como se devia. Para a Jasmine, ser tratado como um deus era apenas um direito e prestígio no qual eu estava destinado a ter. Minhas demonstrações de poder e forma de governar no universo dos Kaijus do Pacífico deixaram uma grande impressão nela. Ver a forma em que agi como um ser absoluto e todo-poderoso. Quando despertei, os
kryptonianos apenas aumentou mais essa impressão no coração de Jasmine. Ela também aproveitou esse tempo para amplificar seus conhecimentos mágicos. Sua experiência rodeada de micropartículas mágicas sob as águas da criação aumentaram drasticamente sua proficiência mágica. Agora Jasmine poderia provavelmente se pôr em pé de igualdade aos deuses da magia deste mundo, apesar de certamente ainda ter uma longa jornada para chegar no nível dos magos da DC. Já em Heliópolis, a cidadela dos deuses havia mudado drasticamente. Se comparado até 5 dias atrás, já haviam diversos escravos sendo usados para carregar grandes blocos de concreto para construções. Set já havia começado uma caçada atrás dos deuses que ousaram a se opor ao seu governo. Isis, Thoth e Nephthys estão entre os poucos que conseguiram escapar e se esconder do Set. O mesmo também acabou me enviando o corpo de Osíris como um tipo de presente de bom grado. Embora eu já soubesse que isso era apenas uma tentativa de ganhar tempo para que ele construísse seu plano contra mim, a maior evidência era o fato do coração de Osíris ter sido removido. O coração de Osíris era um grande amuleto, uma fonte de poder contendo grande parte dos poderes de Osíris, mas ainda assim as autoridades divinas de Osíris ainda estavam presentes no corpo de Osíris. As autoridades divinas da vida, da morte, da vida após a morte, da ressurreição e da fertilidade. As autoridades divinas da morte e da vida após a morte naturalmente não eram completas, eram apenas uma parte, o que demonstra que Ra realmente já sabia do destino dos dois irmãos e que Osíris iria morrer e assumir seu devido papel como rei do pós-vida, julgando aqueles dignos da imortalidade do pós-vida. Mesmo assim, estas autoridades eram bastante importantes. Seriam excelentes para mais estudos sobre as autoridades divinas, mas inevitavelmente eu mesmo terei que ir atrás de Isis e Thoth por serem os portadores das autoridades divinas dos deuses da magia, o que seria algo fundamental para a futura chegada de Nova Krypton na Terra. Além disso, eventualmente eu teria que me aventurar no submundo. Mas isso poderia esperar. No momento eu ainda estava focado na absorção das experiências e memórias de Ra. Vendo essas experiências, eu percebi que Ra era um guerreiro realmente digno, que havia criado diversas magias surpreendentes, mas infelizmente ele passou pelo mito da serpente de Isis, tendo sido forçado por sua própria filha a revelar seu nome para ela, retirando grande parte de seu poder, além de seu longo envelhecimento ter diminuído ainda mais suas forças já drasticamente reduzidas. Se Ra estivesse em seu auge, ele poderia ter me proporcionado um desafio maior, mas isso não importava agora. Eu tinha coisas mais importantes para refletir, desde me livrar de Apophis. Afinal, eu não estava disposto a ter que ficar lidando com um verme gigante e faminto a todo momento que a qualquer deslize pudesse acabar se tornando um grande problema, além de como chegar à fonte da criação e tornar esse universo completamente meu. Este era um conceito totalmente diferente de como eu normalmente viajo por universos, usando meus vórtices de viagem multiversal. A ideia de ter um universo particular à minha completa disposição, ainda mais um universo cheio de pura magia mitológica, era algo realmente tentador, e algo que eu mal podia esperar para realizar. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain. Whispers in the void, cloak of a nightmare, fire burns hotter, death dances in the air.